Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de agosto de 2019. 21 lições para o século XXI, parte 1. Esta é a minha crônica do amanhecer de número 1999. Decidi fazer dela uma introdução da número 2000. No seu livro 21 lições para o século XXI, o historiador israelense Yuval Noah Harari afirma que num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo, ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças, ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa a ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto, mas quem disse que a história é justa? A quarta parte do livro enfrenta a questão da pós-verdade, e pergunta em que medida ainda somos capazes de compreender desenvolvimentos globais e distinguir os malfeitos da justiça. Será o Homo sapiens capaz de dar sentido ao mundo que ele criou? Haverá ainda uma fronteira nítida entre realidade e ficção? Polêmico, Yuval afirma que atualmente se repete que estamos vivendo uma nova e assustadora era da pós-verdade, e que estamos cercados de mentiras e ficções. Não é difícil oferecer exemplos. Seja qual for o lado que você apoia, parece que estamos realmente vivendo uma era terrível da pós-verdade, quando não só incidentes militares específicos, mas narrativas e nações inteiras podem ser falsificadas. Mas, se essa é a era da pós-verdade, quando, exatamente, foi a era de ouro da verdade? Na década de 1980, de 1950, 1930. E o que desencadeou a transição para a pós-verdade? A internet? A mídia social? A ascensão de Putin e Trump? Uma análise superficial da história revela que a propaganda e a desinformação não são nada novas, e até mesmo o hábito de negar nações inteiras e criar países falsos tem um longo pedigree. Em 1931, o exército japonês encenou ataques simulados a si mesmo para justificar sua invasão da China, e depois criou o país falso de Manchukuo para legitimar suas conquistas. A própria China negou durante muito tempo que o Tibete alguma vez tenha existido como país independente. A colonização britânica na Austrália foi justificada com a doutrina legal de terra nullius, terra de ninguém, que efetivamente apagou 50 mil anos de história aborígene. Os humanos sempre viveram na era da pós-verdade. O Homo sapiens é uma espécie da pós-verdade, cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas. Desde a Idade da Pedra, mitos que se autorreforçavam serviram para unir coletivos humanos. Realmente, o Homo sapiens conquistou esse planeta graças, acima de tudo, à capacidade exclusiva dos humanos de criar e disseminar ficções. Somos os únicos mamíferos capazes de cooperar com vários estranhos, porque somente nós somos capazes de inventar narrativas ficcionais, espalhá-las e convencer milhões de outros a acreditar nelas. Enquanto todos acreditarmos nas mesmas ficções, todos nós obedecemos às mesmas leis e, portanto, cooperamos efetivamente. No seu livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-lo: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Partindo dessa definição, vamos analisar o que escreveu o historiador Yuval Noah Harari. Em seu livro Reencarnação e Imortalidade, Hermínio Correia de Miranda afirma que chama-se historiografia a arte de escrever a história, ou seja, de escrever os acontecimentos que se desenrolaram ao longo do tempo no plano humano. Chama-se historiologia a filosofia da história, isto é, a maneira de analisar e interpretar os acontecimentos. O historiador ou historiógrafo não deve imaginar fatos inexistentes para preencher lacunas ou justificar a sua filosofia da história. Deve limitar-se a narrar os fatos tal como se apresentam na documentação existente ou na melhor e mais verossímil tradição. Além desses limites, cessam os contornos da historiografia e os historiadores viram ficcionistas sofisticados, no afã de preencher os claros dos registros históricos com narrativas imaginárias e suposições mais ou menos engenhosas. Duas correntes podemos distinguir na classificação dos historiadores quanto à posição que tomam diante da historiologia, isto é, quanto ao ponto de vista que adotam como filosofia da história. De um lado, uma corrente materialista, que nega a interferência divina na história e, de outro lado, o grupo dos que veem no traçado geral da história a marca sutil e poderosa de Deus. Entre esses dois extremos, muitas nuances pessoais de caráter misto. Quase que seria dispensável dizer-se que a historiologia moderna é essencialmente materialista, ainda que nem sempre marxista. O marxismo vê na história apenas um jogo cego de forças econômicas, que se confrontam e se guerreiam tanto quanto os homens. Outros integrantes da corrente materialista podem negar aos fatores econômicos tanta importância, mas não conseguem ver na aventura humana nem mesmo um sopro de inspiração divina. Está colocado nesta última posição, por exemplo, o eminente historiador americano Will Durant, autor de um verdadeiro monumento de saber histórico, desdobrado em vastos painéis vivos, escritos em magnífica linguagem, mas de um ponto de vista puramente humano, como se a história tivesse apenas a sua face visível e não fosse nada mais senão um relato linear das coisas que os homens fizeram antes de mergulhar nas sombras da morte. Não há como censurar esses autores. Falta-lhe simplesmente a visão espiritual para vislumbrar as motivações ocultas dos movimentos históricos e a própria continuidade da atuação humana ao longo de muitas encarnações, durante as quais os espíritos incumbidos de determinadas tarefas vão e vêm entre o mundo encarnado e o outro, trabalhando num e no outro, ativamente, sempre dentro de um plano superiormente articulado, visando a um objetivo bem estudado e programado. Isso não quer dizer que os homens sejam simples marionetes de forças superiores, sem vontade própria e sem consciência do que realizam. Ao contrário, é exatamente a faixa considerável de livre-arbítrio que lhes é reservada que os leva, muitas vezes, a desvios amplos que retardam a chegada aos objetivos programados. Os antigos historiadores eram, ao contrário dos modernos, profundamente místicos. Para eles, sim, o homem era simples joguete dos deuses, a realizar, no plano humano, a vontade férrea das forças ocultas do universo, tanto as boas como as outras. A mitologia grega, que misturava misticismo, história e ficção, punha juntos deuses, homens e mulheres num só quadro narrativo, a realizarem os movimentos históricos. Como sempre, a virtude está a meio do caminho. Aqueles que têm hoje algum conhecimento do mecanismo das forças espirituais sabem que a história não é só o que os homens fazem, nem somente o que fazem os poderes divinos por meio dos seres desencarnados.
Ela resulta de uma integração desses dois campos vibratórios, desses dois planos onde a vida se desenrola sob as bênçãos de Deus. Seria inadmissível para os espíritas supor que há uma história espiritual da humanidade inteiramente autônoma e separada da história dos homens encarnados. Na verdade, elas se entrelaçam inextricavelmente, porque os seres que atuam do lado de lá da vida são os mesmos que por aqui estiveram antes, no comando de movimentos históricos, políticos, sociais, culturais, artísticos, enquanto os homens encarnados são os mesmos espíritos que, do mundo espiritual, acompanharam os acontecimentos da Terra, neles participaram ativamente e acabaram por se incumbir de tarefas a serem realizadas aqui. Ao renascerem, a história, pois, o desdobrar de um plano articulado, executado em estrito regime de cooperação, como um concerto a quatro mãos. Tem, como background musical, as grandes massas sinfônicas da orquestração universal. Os desvios e as falhas que aí ocorrem não provêm de erros do compositor na partitura, que é perfeita, mas de descuidos e imperícias dos executantes, ainda presos às imperfeições humanas. Para compreendermos melhor a visão da história da humanidade pela ótica espírita, devemos iniciar conhecendo a obra de Allan Kardec e depois continuar com dois excelentes livros: O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, e O Caminho da Luz do Espírito e Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.